Olá, tudo jóia? Neste vídeo estaremos falando sobre a população negra. Lucas de Brito Hill menciona que existe no Brasil várias organizações, iniciativas, coletivos e pessoas que compartilham entre si a luta contra o racismo e as reivindicações de direitos e por condições de vida digna para a população negra do país. A pluralidade do movimento negro expressa a diversidade regional, cultural, religiosa e ideológica da população negra do Brasil. Com isso, podemos falar de movimentos negros no plural. Para muitos de seus integrantes e apoiadores, a resistência negra contra a histórica opressão vivida por essa população começou assim que a primeira pessoa do continente africano, escravizada, pisou nas nossas terras. A maioria da população brasileira é negra. E se é a maior população negra do mundo fora da África, por que as estatísticas revelam tantas desigualdades raciais? No Brasil, o corpo negro ainda é visto na ótica do colonizador, que rejeitou e buscou desumanizar o negro por sua aparência, criando estereótipos de marginalidade, violência e fealdade para essa população. No Brasil, são assassinados cerca de 23 mil jovens negros entre 15 e 29 anos por ano. É como se um jovem negro morresse a cada 23 minutos. Morrem 4 vezes mais jovens negros do que jovens brancos. Esses números mostram que um genocídio da juventude negra está em curso no Brasil. Cerca de 56% da população brasileira concorda com a afirmação que a morte violenta de um jovem negro choca menos a sociedade do que a morte de um jovem branco. Isso revela como a morte da população negra é naturalizada no Brasil, vista como algo normal. Como temos acompanhado dos noticiários e pelas redes sociais ultimamente, a questão racial também envolve a violência policial contra a população negra. A recente morte do estadunidense George Floyd, pelas mãos de policiais, fez viralizar a campanha #Black Lives Matter, #Vidas Negras Importam. Apesar das diferenças entre os Estados Unidos e o Brasil, é possível perceber algumas semelhanças envolvendo a histórica questão racial. O baile de Paraisópolis, a menina Ágata, os 80 tiros, são exemplos da violência a que a população negra do país está exposta. Existe no nosso país a criminalização da cor e da pobreza. Até mesmo nas novelas da Globo, a participação de atores e atrizes negros e brancos é bem diferente. Entre 1995 e 2014, a média 90% dos personagens foram representados por atrizes, atores brancos e apenas 10% por negros. Essas estatísticas refletem as consequências do racismo estrutural da nossa sociedade. E é contra esse quadro que as lutas e reivindicações dos movimentos negros se colocam. A resistência, a luta e a reivindicação pela garantia de direitos da população negra atravessam toda a história do nosso país. Um dos primeiros focos de resistência foi o surgimento dos quilombos no começo da colonização. Formadas por africanos e seus descendentes, essas comunidades eram aguerridas e independentes. Sua existência era uma afronta ao poder colonial, por inspirar a revolta contra o sistema escravista. O Quilombo dos Palmares, ou Angola Janga, Pequena Angola, como seus fundadores africanos o chamavam, foi o mais famoso dos quilombos. Ele resistiu por quase 100 anos a muitos ataques dos portugueses e holandeses. Zumbi e Dandara dos Palmares foram suas últimas lideranças e hoje simbolizam a luta histórica pela liberdade e dignidade da população negra no Brasil. Houve muitos levantes e revoltas
mobilizados pela população negra na luta contra a escravidão por direitos e melhores condições de vida. Para citarmos apenas algumas, tivemos a Conjuração Baiana, 1798, a Balaiada, 1838 a 1841, a Revolta dos Malês, 1835, a Revolta da Chibata, 1910. No final do século XIX, o processo da abolição da escravidão, 1988, envolve a participação de vários abolicionistas negros, como o advogado Luiz Gama, o engenheiro André Rebouças, a escritora Maria Firmina, entre vários outros. Resistência não acontece apenas pelas armas e insurreições, mas também pela cultura. Em 1944, o artista e político Abdias Nascimento funda o Teatro Experimental do Negro, que formou artistas negras e negros, produziu peças de teatro com o objetivo de fortalecer a consciência da negritude brasileira e combater a discriminação racial. A partir da década de 1960, o movimento negro brasileiro recebe a influência internacional dos movimentos negros dos Estados Unidos, com o seu movimento pelos direitos civis, e do continente africano, com suas lutas por independência e contra a segregação racial. Entre os anos 1960 e 1980, acontecem muitos protestos e manifestações públicas, fortemente reprimidas pela ditadura civil-militar, das quais surge o Movimento Negro Unificado, MNU, uma das atuais organizações do movimento negro brasileiro. É importante destacar que o movimento negro é um movimento político e educador, onde identidades são fortalecidas e reivindicam seus espaços na sociedade, valorizando saberes, cultura e historicidade. O movimento negro brasileiro é marcadamente envolvido pelas demandas educacionais, lutando pelo acesso e permanência da população negra nas escolas, assim como a revisão dos currículos para que incluam a história da África e da cultura afro-brasileira em todos os níveis de ensino. Finalizo este vídeo com a frase de Djamila Ribeiro, filósofa e ativista. Não dá para falar em consciência humana enquanto pessoas negras não tiverem direitos iguais e sequer forem tratadas como humanas. Ok, pessoal? Até mais. Cuidem-se.